Bom dia a todos! Hoje a gente vai estar transformando assembly em código de máquina. A gente vai estar aqui começando com a instrução do tipo R, que a gente vai estar trabalhando com três registradores. E vamos lá. Para começar, a gente vai precisar saber o formato do tipo R, que é exatamente esse aqui. A gente vai poder consultar essa tabela aqui, para a gente ter uma noção. E tá aqui, R-Type, tipo R. A gente tem 6 bytes para o opcode, 5 bytes para todos os registradores. O Shamit, a gente vai usar a mesma regra, entre aspas, né? A mesma regra do registrador em quesito de bytes, vai ser 5 também. E o Funct vai usar a mesma regra do opcode, entre aspas, de 6 bytes. Então, tudo que não for opcode nem o Funct é 5. Ou se você precisar ou preferir pensar assim, as extremidades, 6 bytes, o meio, 5 bytes do nosso tipo R. O nosso opcode vai estar nas nossas instruções aqui. O funct também. O shamit a gente não vai usar, porque o shamit é para deslocamento de posição, apenas para as instruções que mexem com deslocamento. E os nossos registradores a gente vai estar olhando por aqui. Eu vou fazer o mais simples, do tipo R, que é um add. O add, a gente vai usar para ele. Nossa, me desculpem a letra, mas é o que vai estar tendo para hoje. Meu Deus do céu. Socorro, pera. O add, tentar fazer um pouquinho mais bonito. A gente vai estar usando o registrador T0. A gente poderia usar qualquer registrador, mas o T0 e o T1, além do S0. A gente poderia usar o S1, o S2, o T3, o T4, mas eu vou pegar aqui os básicos, os padrões que a gente usa, né, quando a gente já não está usando esses registradores em outra coisa. E a semântica é basicamente S0 vai receber T0 mais T1. Vamos primeiro, então, para fazer a nossa transformação de assembly para código de máquina, nossas instruções para código de máquina. A gente vai precisar preencher o nosso tipo R. Vamos por parte. Vamos começar com o opcode, que sempre fica no começo. Aí, a gente vai ter aqui, nesse primeiro registrador, o T0. Quer dizer, não vou escrever essa nomenclatura. Vou escrever o RS, o RT, o RD, o nosso. Como é que escrevia Shamit mesmo? Que é o que a gente não usa normalmente, então eu nem lembro. Shamit. E o nosso func. Não botei o T aqui não, mas dá pra entender. Opcode é o que vai. É o de 6 bits, como eu falei. O RS, o RT e o RD são os nossos registradores. O RS e o RT são os registradores temporários que a gente vai usar. Por isso a gente está usando os T, que são os T de temporário, para colocar no registrador RD. Então RD é o registrador de destino. Então a semântica poderia ser RD recebe RS mais RT aqui também. Vamos lá. Como que a gente vai olhar o opcode? O opcode, como é um add, a gente vai vir aqui na nossa tabelinha e checar. O opcode do add, nossa primeira instrução é 00000. Lembrando que o opcode a gente vai gastar 6 bytes, então a gente vem aqui e coloca 0000006. RS. O nosso RS é o nosso primeiro registrador temporário no caso do add. Tá. Como a gente vai estar usando o registrador T, que é o temporário, qual que é o registrador T? Eu não coloquei os cifrões, mas normalmente se coloca. O T0 vai ser o nosso registrador número 8. Tá, e como é que eu escrevo que o T0 é o registrador número 8? A gente faz aquela mesma regrinha na hora de fazer transformação de decimal
de transformar um número para binário. A gente vem aqui, 2, 4, 8. Ele não é o T0 não é o registrador número 8. Então, 1, o 8 cabe, quer dizer, o 8 cabe dentro do 8. E agora sobrou 0, então a gente só zera o resto. Ah, então, por exemplo, mas se eu quisesse usar o T7, vamos lá, se o T0 é o 8, então o T1 é o 9, o T2 é o 10, o T3 é o 11, o T4 é o 12, o T5 é o 13, o T6 é o 14 e o T7 é o 15. Então, se você quisesse usar o T7, como a gente viu aqui, vai do 8 ao 15, você teria que escrever o 15 aqui dentro da nossa conversão. Então, o 15 cabe dentro do 8? Cabe. Então, ainda vai sobrar. Vai sobrar 7. Então, ainda tem 7 para a gente escrever. O 4, o 7 cabe dentro do 4? 4 cabe dentro do 7? Cabe. 7 menos 4, a gente vai ficar com 3. Então, 1, sobrou 1 ainda, né? 3 menos 1, 1. E pronto. Aqui a gente já tem... Não, peraí. Opa, errei. A gente não sobra 3. 8 mais 4 vai dar 12. Ah, não, não, sobra mesmo. É, tá certo. Erro meu. Erro de cabeça do professor aqui. Então, ficaria isso. E você teria que escrever aqui. Se você quisesse usar o T7, você teria que vir aqui e escrever 0, 1, 1, 1, 1. Que são, né, os nossos 4. E esse 0, porque a gente vai estar usando esse 0 aqui no começo, porque a gente vai estar usando os nossos 5 bytes. Mas, como eu disse, não, isso é detalhe. Vamos nos atentar ao simples. Vamos ficar aqui só no registrador 8 mesmo. O T0 que é o 8. Então, vamos lá. O T0 é 8. Vamos usar aqui o nosso RS, que é o nosso T0. Então, 0, 1, 0, 0, 0. Se o nosso T0 é esse número aqui, em binário, qual que... quer dizer, se o T0 é o 8, então o T1 é o 9, que está logo em sequência do lado dele. Logo, em binário, a gente só soma 1 aqui no comecinho. Fica esse aqui no nosso T1. Agora a gente tem o nosso RD. O nosso RD, que é o nosso registrador de destino, no caso das instruções do tipo R, vou até escrever aqui do lado, isso aqui é uma instrução do tipo R. Nas nossas instruções do tipo R, ele vai ser do tipo S, porque ele não é do temporário, a gente vai salvar a instrução no nosso registrador. A gente vai usar na nossa instrução o registrador do tipo S. Então a gente vai vir aqui, o S0, ele é o 16. Então vamos lá, vamos escrever 16 aqui na nossa conversão para binário. A gente vai precisar de mais um. A gente agora sim a gente vai escrever em todos os nossos 5 bytes bonitinho. Já podia ter feito isso aqui antes, por exemplo, aqui no T0 e ter colocado 0, 1, 0, 0, 0, que acaba que é o que a gente colocou aqui no nosso RS. Mas vamos lá. Para escrever o 16 do S0, 16 cabe dentro de 16? Cabe. 16 menos 16, 0. Então a gente só zera tudo aqui. O nosso registrador de destino, então, que é o S0, é 1 seguindo de 4 zeros. Estava certo. Pronto. Temos 5 bytes aqui no nosso RD. O Shamit, como eu disse, a gente usa só para deslocamento de posição, pelo que eu me lembro. Então a gente vai colocar ele como 0, porque a gente não vai usar ele. O nosso funct, tá aqui. O do add é 1 seguido de 5 zeros. Lembrando, o funct é de 6 bytes, que nem o nosso opcode, nosso OP. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros perfeitamente. Tá, temos aqui a nossa instrução do nosso add montado bonitinho. Nesse caso, usando o T0, o T1 e o S0. Tem que estar nessa ordem bonitinha, não pode inverter os registradores ou a ordem deles. No tipo R vai ser sempre essa ordem: opcode, rs, rt, rd, shunt e func. Então, como que a gente faz agora para converter essa instrução para código de máquina? A gente vai separar de 4
em 4. Então a gente vai vir aqui e separa 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tudo separado em 4 bonitinho. Eu vou reescrever só para ficar mais claro. Então vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Peraí, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Só soltar um espaço aqui a mais para ficar mais claro. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 0. Se você olhar, é a divisão bonitinha que a gente fez aqui de 4 e 4. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perfeito. Agora que a gente tem essa divisão, a gente vai fazer a mesma coisa da nossa conversão em binário, só que dessa vez fazendo de binário para hexadecimal. Então, zeros, esses zeros, tudo zero é. Peraí, deixa eu só colocar isso aqui. 2, 4, 8. Bem feião mesmo. Esse 1, obviamente, é só 1. O 0 é um 0. Isso aqui vai ser um 9. Esse, a gente vai preencher só esse espaço. Então, ele é um 8. Isso é um 0. Isso é só um 2. Isso aqui é um 0 também. Agora, a gente está basicamente com a nossa instrução em código de máquina pronta. A gente só vai vir aqui para identificar que, apesar de a gente não ter usado o hexadecimal, as letras, né, do hexadecimal, porque os números foram pequenos, então acabou que o maior número foi o 9, isso aqui ainda está em formato hexadecimal. Então, para indicar que está no formato hexadecimal, a gente bota um 0x e a gente agora só reescreve, né, a nossa conversão. 01, 09, 8, 020. Perfeito. Temos aqui a nossa instrução em código de máquina. Qualquer coisa, se a gente precisasse, eu tinha deixado uma tabelinha aqui de conversão de binário para hexadecimal. Por exemplo, se a gente tivesse um 1010 seria um A. Então, por exemplo, se aqui fosse 10 em vez de um 9, a gente já tiraria esse 9 e botaria um A. Mas não foi necessário. Então, nesse caso, não precisamos ter feito a conversão para os números de hexadecimal, para as letras, né, do hexadecimal. E dando uma olhada geral, só relembrando o que a gente faz, a gente pega uma instrução, escolhe uma instrução aqui, ou ela vai ser dada, no caso ela vai ser dada, você vai ter que converter. A gente olha ela aqui na nossa querida tabelinha. Se ela for do tipo R, que é sempre identificada nesse formato aqui, você vai usar 3 registradores, você não vai ter constante e não vai ser nada que envolva pular para o endereço ou pular uma certa quantidade de endereços, que é o caso do nosso jump e do nosso JAL. Logo, você vai o JAL, o jump e o JAL. Nenhum que começa com J. Se não começar com J e não tiver constante, é do tipo R. Logo, a gente vai estar usando esse formato, sempre nessa ordem: opcode, rs, rt, rd, shumt e funct. Shumt é sempre 0, o opcode você vai olhar na tabela de acordo com a instrução que você quer. O funct do lado do opcode da função da instrução que você quer. O rs, o rt e o rd você vai usar essa tabelinha aqui. Aí nesse caso você tem que saber que a instrução te pede. Por exemplo, o add ele vai usar 2 do tipo T, e porque vão ser temporários, e só um registrador do tipo S, que é para onde realmente vai ser registrado o resultado dessa soma do add. Então o RS e o RT são os nossos intermediários, né? São os nossos temporários. O RD é para onde a gente vai mandar o nosso resultado. Então o RD é do tipo S, do registrador S, para guardar esse resultado.
E o RS e o RT são do tipo T, de temporário. Então você vai olhar aqui, eu vou usar o tipo T, então o T0 é 8. Faz essa conversãozinha aqui para binário, aí escreve essa conversão no devido lugar, faz a mesma coisa com os outros registradores e quando você finalizar, já escreveu tudo aqui dentro, separa de 4, 4 em 4 bytes, escreve eles em hexadecimal, fazendo a conversão do binário para o hexadecimal. Qualquer coisa, faz a famosa tabelinha aqui. Cadê? Mudar a cor da tabelinha. Faz a famosa tabelinha aqui, que vai dar certo. E é isso. Você já vai estar prontinho aí para converter uma instrução do tipo R para código de máquina. É só o que vai ser mais complicado é você saber essa parte dos registradores, então dá uma reforçada aqui, mas de resto é basicamente o add, o sub, o end, or, nor, vão ser tudo do tipo R, então eles vão ser bem fáceis, vão seguir essa mesma estrutura de cá. Então as instruções do tipo R são realmente bem fáceis. Na verdade, nenhuma é exatamente difícil. Depende se você só treinou um pouco e sabe o que você está fazendo. Se você souber o que você está fazendo, bem tranquilo, bem de boa. Espero que tenha ficado compreensível. Qualquer coisa, se você for uma pessoa que me conhece pessoalmente, pode me mandar mensagem pelo Zap ou pode deixar aí nos comentários que se eu for retornar esse vídeo ou se o YouTube me notificar, eu respondo a dúvida. E é isso. Muito obrigado por ter visto essa aula.